Finalmente chegou o grande dia do concurso PMPE. Senhores, foram longos anos aí de espera. O último concurso tinha sido em 2018, que é o que eu faço parte. E hoje a gente teve a prova, hoje dia 28 de janeiro. E aí a gente tá aqui para falar um pouco do que foi essa prova e das possíveis ações que você tem que tomar a partir de agora, beleza? Então fica com a gente até o final que a gente vai bater aqui ponto a ponto da prova dos senhores. Fala, meu recruta! Meu nome é André Coelho, eu sou policial militar já de Pernambuco e novamente estou aqui com vocês para dar aquele suporte, aquela palavra que você está precisando ouvir nesse momento, certo? Hoje, dia 28 de janeiro, acabou de ter a prova, a gente já fez a live de correção aqui, a gente já, no dia anterior, no dia 27, né, no sábado, a gente fez um aulão de véspera aí que foram 10 horas de aula, cara, que é 10 horas de live, na verdade. E a gente passou muita coisa ontem que caiu na prova de hoje. Basta você olhar lá, Constitucional estava quase metade da prova do aulão. Se você não tivesse estudado nada, tivesse assistido ontem o aulão, dava para você fazer aí várias questões na sua prova. Beleza? Enfim, a gente vai comentar aqui um pouco sobre as provas, certo? Vamos começar com o raciocínio lógico. O que a gente também vai comparar essa prova de hoje com a prova do domingo passado, que foi do Corpo de Bombeiros, aqui também de Pernambuco, que a gente tá falando da PMPE, né? E com a mesma banca. Então a gente esperou que o nível fosse parecido. E aí a gente veio com um raciocínio lógico. Essa prova de RLM, ela veio com a forma de cobrar um pouco diferente. Ela veio mais contextualizada assim. Então o aluno teria que trabalhar um pouco na parte da montagem da questão. Ele teria que interpretar o texto e ver o que a questão estava pedindo. Não foi aquele calcule, certo? Calcule isso aqui. Não, teve um textinho onde o aluno tinha que interpretar o que estava acontecendo. Fora isso, a parte do cálculo era o esperado, foi o que a gente trabalhou em sala, a gente trabalhou ontem no aulão aí, questões que caíram aqui também. E, como eu falei, só questão de montagem das equações, dos cálculos diferentes. A parte de análise combinatória veio bem longo o texto aí. Enfim, mas nada de outro mundo, certo? Língua portuguesa. Português, ao nosso ver, deu uma aliviada em relação à última prova. Então, se a última prova não foi considerada assim uma prova difícil, essa de português aqui foi mais tranquila, certo? Aliviou mais, veio cobrando a parte de preposição, coesão, função do que, tipologia textual, tudo dentro do esperado, só que com nível abaixo do que foi no último domingo, certo? Então, português, uma prova tranquila. Diferentemente de história. História, ela veio um pouco mais pesada do que a prova dos bombeiros. Mas vale salientar que, na prova dos bombeiros, a gente teve física, teve matemática, que puxaram um pouco a nota dos concurseiros para baixo. Então, na prova de hoje, na prova do domingo, a gente estava esperando que alguma prova viesse baixar a nota dos concurseiros, para poder ter esse corte aí, né? Para não ter tanta gente empatada. História, ela veio um pouco mais pesada, como falei, só que veio com a cobrança mais direta. Ela veio pedindo ali, ó, eu quero isso aqui, sabe ou não sabe. Não teve tanta enrolação, não teve tanto texto. Para quem estudava pelo edital anterior e via as provas da UPE, tinha muito texto ali para a gente analisar. E aqui agora foi uma cobrança bem mais direta, certo? E veio com uma questão aí, eu considero que veio uma questão assim muito difícil, que é para o cara não fechar a prova, mas de resto aí dava para fazer, certo? Eu gostei também que a OCP trabalhou bem essa parte cultural de Pernambuco, tanto na prova de história dos bombeiros, como na prova de hoje da PM, veio cobrando isso aí e acho que deu uma vantagem para quem é pernambucano, certo? Enfim, vamos agora para a informática. Informática, acredito que tenha sido a prova com um nível mais elevado. Eu não estou dizendo que foi a prova mais difícil, porque o difícil para mim pode não ser o difícil para você. Mas em relação a nível, acredito que a informática veio um pouco mais elevada e vai derrubar candidatos. Por quê? Porque a banca está passando por um processo de mudanças. Como assim? Mudança na forma de cobrar. Ela cobrava informática de um jeito e agora está nesse período de mudança, está cobrando de outro. Antes eram perguntas mais diretas. Agora vocês estão vendo aí, desde o concurso do último domingo, como o de hoje, foram questões mais bem elaboradas, questões onde a gente tinha que interpretar. Tanto é que eu assisti umas 4 correções de prova no último domingo e os 4 professores deram 4 gabaritos diferentes, certo? E
em relação à informática agora, veio realmente uma prova mais difícil, com contexto, com interpretação, porém tem três questões aí que possivelmente caberão recursos, tá? A gente já está elaborando aqui. Você que está assistindo, comenta aqui, quero recurso, certo? Não sei qual a questão, porque são vários tipos de prova diferentes. Mas se você acompanhou a nossa revisão de prova aí, a nossa correção de prova, na verdade, você viu lá, são três possíveis anulações. Comenta aqui, quero o recurso em informática que a gente disponibiliza para você, certo? No mais, continuando aqui, seguindo o baile, vamos falar agora de direito constitucional. Direito constitucional talvez também tenha dado uma subida no nível aí, tá? Em relação ao último domingo, porque veio cobrando jurisprudência e veio cobrando súmulas. Porém, isso aí já vieram cobrando súmulas já consolidadas, não foi uma que pouca gente viu. Então, o cara que estudou aí, estava pegado, não sentiu tanta dificuldade assim. E na parte da jurisprudência, veio falando das guardas municipais, que a gente trabalhou isso aqui no aulão de véspera. O cara que assistiu a aula de Direito Constitucional de véspera acertou pelo menos 5 questões aqui. O cara não podia não ter estudado nada, mas se foi pro aulão de véspera, que a gente disponibilizou essa aula aqui também, pode ver lá que foi todo o conteúdo, certo? E aí também já fica aqui para puxar a sardinha pro lado da gente, né? O cara que estudou um dia com a gente, pegou um monte de questão. A gente teve lado aqui o cara que pegou esse mês de janeiro, que a gente fez uma promoção, o cara se deu bem na prova também. Vou pegar o depoimento dele. Imagina quem se prepara com a gente desde 2021, certo? Já tô deixando aqui o gancho também, que se não foi sua vez agora, continue estudando, velho. Siga aí que haverão outros concursos. Fica ligado no nosso Instagram também, que a gente vai postar aqui as nossas novidades, onde a gente vai seguir agora, após PMPE, certo? Porque concurso não vai parar de vir, certo? Então você que quer ser polícia, vai ser polícia em qualquer lugar. E vai estudando com a gente, que a gente vai te guiar até a tua aprovação, certo? Então, continuando com direito constitucional, no mais foi isso, foi um pouco mais pesado, como eu falei, porque veio cobrando isso aí, mas nada também de outro mundo. Agora, legislação extravagante, meu amigo. Legislação extravagante, para não dizer que eu tô mentindo, a gente tem 2 simulados aí rodando na praça. Se você pegar o nosso simulado e trocar pela prova, ficou a mesma coisa. Os nossos simulados extravagantes pareciam que... Quer dizer, a prova hoje parecia o nosso simulado. Foi exatamente igual. Quer dizer, para não dizer que foi 100% igual, a gente no simulado a gente colocou 3 de questões de direitos humanos e 2 de estatuto PMPE. Para não dizer que foi igual, na prova caíram 2 de direitos humanos, 2 de estatuto e 6 aí do restante das leis. A gente imaginava que a divisão seria assim porque foram muitas leis para serem cobradas, certo? Então, veio cobrando aqui, ó. Abuso de autoridade, Maria da Penha, tortura, lei de Dorgas. Eu sei falar o nome certo, mas porque eu tenho medo aqui do YouTube, como ele vai entender isso aí. E crimes hediondos, beleza? Então veio cobrando. E pior que eu falei, a lei começa com T. Acho que eu não fiz nada aqui, é capaz de o vídeo ser desmonetizado. Mas enfim, já foi, vamos embora. A gente acertou aqui nessa divisão, certo? Nessa nossa previsão aqui. O nosso simulado foi igual isso aqui, mano. Igual. Não dá nem pra eu dizer que isso aqui foi difícil, porque a gente trabalhou muito isso aqui, velho. A gente trabalhou demais, certo? Tô recebendo aqui diversos feedbacks de alunos positivos. E aí teve a redação. A redação do último domingo foi falando sobre o calor extremo, como afeta a sociedade. Tema muito fácil de falar. Porém, desafios de promover o turismo sustentável no Brasil, eu não acho que seja tão fácil assim, certo? Não é impossível, mas eu achei um tema mais difícil de ser trabalhado. Até porque não é todo mundo que tem na cabeça o que significa turismo sustentável, certo? Se o cara não conseguiu extrair informações ali do texto de apoio, porque muita gente foi para essa redação com, como é que eu posso dizer, com esqueletos prontos. Alguns foram com 2, 3, mas teve gente que só se agarrou em um. E esse aqui é um tema difícil de encaixar em qualquer esqueleto, certo? Então o cara teve que ter um mínimo de adaptabilidade para poder fazer essa redação, beleza? Então acho que essa redação aqui também vai puxar a nota para baixo. Mas vamos lá, o que interessa. Coelho, qual a nota de corte? Então, pessoal, a gente vai ter o primeiro corte aí de 14.400 redações, beleza? E posteriormente para a segunda fase vão cerca de 7.000 mais os empatados. Não vai ter tanto empatado assim como na redação, porque as notas vão vir quebradas.
Para ir para a redação vai ter 35, 36, 37, notas inteiras. Mas já depois da redação vão notas quebradas, vão 60,5, 61, 61,5 e assim por diante. Então vai ter essa diferença aí, não vão tantos empatados. Mas vamos lá. Para ter a redação corrigida, eu mantenho o que eu venho falando desde o início. Acredito que o cara que fez entre 30 e 35 pontos, o cara a partir de amanhã tem que começar a treinar para o TAF. O resultado sai dia 3 de maio. Do dia 3 para o dia 17 de... Desculpa, 3 de março. Do dia 3 de março para o 17 de maio, para o TAF, não dá tempo de sair do zero. Não espere sair o resultado para você ir treinar. É melhor precisar e não ter do que ter e não precisar. Certo? Quer dizer, eu falei certo? Não, vamos lá. É melhor ter e não precisar do que precisar e não ter. Acho que agora eu falei certo. Mas enfim, é melhor ter e não precisar do que precisar e não ter. Tô falando isso porque eu já reprovei em TAF. O TAF 2016 eu reprovei porque eu fiquei esperando o resultado sair para ir treinar. Tive um problema nas pernas, não consegui correr, perdi. E não quero que isso aconteça com você. Portanto, a partir de segunda-feira, vá treinar para o TAF. Coelho, eu fiz 20, 29, 28. Eu acho um pouco mais difícil. Mas eu, no seu lugar, também treinaria. Na pior das hipóteses, você melhorou sua forma física. Então, não tem nada a perder. Nesse caso aqui, só tem a ganhar. E também você se atentar para os próximos concursos, porque a preparação sempre tem que ser contínua e conjunta. Preparação teórica e preparação para o teste físico. Beleza? Então, acredito sim, fortemente, que quem fez entre 30 e 35 pontos vai ter sua redação corrigida. Beleza? De 40 para lá, se você não fez a redação e não escreveu nem em Bigo e nem em Jambre, conseguiu fazer uma redação ali mais ou menos, você tem grandes chances, sim, de ser chamados em uma das 6 turmas do curso de formação. Como assim, Coelho? 6 turmas, não eram 3? Então, esse é assunto do próximo vídeo, que saiu uma portaria que praticamente dobrou o número de vagas, beleza? Então, no próximo vídeo a gente continua, mas eu quero saber de você, quero que você comente aqui qual foi a sua nota, para que a gente consiga ter uma média aqui de quantas pessoas, de quantos pontos a gente vai precisar para ir para a próxima fase. Comenta a tua nota aqui, 35, 36, para a gente ter essa noção. No mais foi isso, peço para você deixar o like no vídeo aqui, inscrever no canal, porque a gente entregou bastante conteúdo para vocês nesses últimos dias e vamos acompanhá-los até a nomeação, até você estar com sua farda na Polícia Militar de Pernambuco, beleza? Então esse é o vídeo de hoje, tamo junto e a farda vem, valeu!